Então, Jeremias capítulo 1, tá ok? Ontem eu fiz uma exploração um pouco maior, eu só vou passar rapidamente aqui. O livro de Jeremias, ele trata do ministério de Jeremias. Jeremias era filho de um profeta, era filho de um sacerdote que vivia num vilarejo entre 3 e 5 quilômetros de Jerusalém, Anatote, e ele vinha da tribo de Levi, né, por ser filho de sacerdote, aprendeu o ofício dele com o pai, e cresceu nesse ambiente religioso sacerdotal. Hilquias, que era o pai dele, provavelmente era um homem de Deus firme, tudo dá a entender na história dele sobre isso. Tem até um fato interessante, né, que... Mas isso eu falo depois, tá? Então, Hilquias provavelmente era um homem de Deus, né? O Senhor é a minha porção, é o que significa o nome Hilquias. E Jeremias, ele nasceu durante o reinado de Manassés, que foi um dos reis, se não o rei mais ímpio registrado na Bíblia. Ele é filho de Ezequias. A gente estudou um pouco sobre essa questão de Ezequias, né? De Ezequias pedir que Deus desse a ele mais tempo de vida, e Manassés nasceu nesse período de tempo de 15 anos a mais que Deus deu para ele para cumprir um propósito de Deus. Deus cumpriu um propósito num pedido de oração que Ezequias teria que fazer para que Deus cumprisse o propósito dele. Parece uma coisa meio esquizofrênica, mas foi isso que aconteceu. Porque Deus prometeu que manteria a linhagem de Davi. Ezequias não tinha filho. Ele ficou doente e ia morrer sem filho. Orou. Deus deu mais 15 anos e ele teve filho. Então, Deus trabalhou em uma enfermidade para atingir o objetivo que ele queria. Então, qualquer tipo de trabalho de Deus nas nossas vidas tem um propósito bem definido. Ontem, inclusive, eu estava assistindo uma pregação do John Piper com a minha esposa. Ela chegou, vamos assistir isso aqui do John Piper. Ela já estava na metade, aí a gente voltou, ela assistiu de novo comigo. Onde justamente ele fala isso, está estudando João 9, e o início do capítulo 9, os discípulos se deparam com aquele rapaz cego, né? E eles perguntam, ele é cego, ele nasceu cego de nascença. Quem pecou, ele ou os pais dele? E aí a resposta de Cristo, não, nem ele, nem os pais dele. Vou parafrasear aqui, né? Ele pecou com um propósito. Qual o propósito? A glória de Deus fosse revelada nele. Então, qual era a discussão, qual era o enfoque que John Piper estava dando nessa passagem? Que mesmo na enfermidade de um recém-nascido há um propósito. Mas ele não era recém-nascido, não, mas ele nasceu cego. Então, a gente está falando de uma criança que nasceu defeituosa, com uma deficiência, né? E isso cabe para tudo, né? E aí ele mostrou uma foto, na pregação dele, ele mostrou uma foto de uma criança com alguma deficiência intelectual, né? Pode ser autismo, pode ser qualquer tipo de deficiência. Ele falou, eu me recuso a dizer para essa criança que a vida dela não tem um propósito. E é isso mesmo, essa passagem é isso, né? Então, Deus traz à luz crianças com enfermidade ou um defeito congênito com um propósito, sim, né? É porque às vezes é difícil a gente aceitar isso, né? Nasceu cego, nasceu surdo, nasceu autista, nasceu com síndrome de Down, né? Ou foi o diabo. Ou, tipo assim, Deus não faria isso. Não, e claramente João 9, Deus fez com um propósito. Então, tudo na vida tem um propósito. Na vida de Ezequias também teve um propósito, e o propósito era ele botar em ordem a casa dele, ou seja, ter filhos e estabelecer uma linhagem. Estabelecer a passagem do bastão para uma próxima geração. Ele faz isso, mas faz muito mal. E Manassés é um pior rei. Se não é o pior, é um dos piores. Talvez ali batendo com Acabe, né? Mas no final das contas, Manassés volta a Deus no final da vida dele, e ele tem um relacionamento com Deus restaurado, bem no final da vida dele, né? Mas aí ele nasceu durante o reinado de Manassés, e ele passou pelo reinado de 5 monarcas, né? Joaquim, Ezequias, e tem mais um no meio ali, que eu esqueci, mas foi uma... Não, foi um reinado de 3 meses só.
Então, ele ministrou, profetizou durante 40 anos. Josias, que se fala Josias. Ele ministrou durante 40 anos. E nesse ministério de Jeremias, Deus o chama para anunciar a Israel o propósito e os desígnios que estavam no coração de Deus. Né? Eu expliquei o que era profeta, eu já falei isso no sábado, mas como eu não tinha falado aqui, eu tenho que falar para esse público aqui também. Né? Profeta não é aquele que descortina o futuro, não é aquele que anuncia o futuro falando eis que te digo, isso não é um profeta. Né? Abraão é o primeiro grande personagem da Bíblia que é chamado de profeta. E ele é chamado de profeta por Deus, por ninguém menos do que Deus. Deus fala que ele é profeta, não é outros falando. E Abraão ele não tem nenhuma profecia no estilo eis que te digo, daqui a 30 anos acontecerá isso. Não tem. Então, ele é profeta por quê? Porque ele é chamado amigo de Deus. Então, o profeta é aquele que é amigo de Deus e para quem Deus descortina seus pensamentos e o seu coração, e este amigo de Deus traduz esse pensamento e esse coração de Deus para a linguagem humana, anunciando aquilo que é o coração e a mente de Deus. Pensamento e os sentimentos de Deus. Esse é o profeta. Né? Em alguns momentos, esse coração e mente de Deus traduzido no coração do profeta e vem para a boca do profeta, pode ter a ver com o futuro, passado ou presente. Tem profecia que é sobre o passado, tem profecia que é sobre o futuro. Então, dito isto, né, a gente começa a analisar e a gente vai ver que o ministério de Jeremias começa no reinado de Josias. Ele, efetivamente, como profeta? Não, eu digo que o ministério começa porque Deus fala com ele no reinado de Josias. Josias foi um rei durante quem o reinado se achou o livro da lei. Né? O livro da lei é achado durante uma reforma do templo. E o rolo do livro da lei. Né? E isso faz com que, em certa parte, a ordem do templo fosse restaurada. Mas, apesar da ordem religiosa ter sido restaurada, o povo estava se apartando de Deus. E Deus, incomodado com isso, abre o seu coração e revela os seus pensamentos a Jeremias. E Jeremias é mandado para anunciar isso ao povo. E ele sofre perseguição, ele sofre prisões, ele tem um ministério de sofrimento ao longo desse processo. E quem quiser mais detalhes sobre isso, vai estar no card aqui. Né? E aqueles que não puderam assistir ontem, procurem esse vídeo que o Pierre vai disponibilizar. Eu falo com mais detalhes sobre isso. A gente vai trabalhar isso ao longo do estudo de Jeremias, mas eu dei um resumão melhor do que eu estou dando agora. Tá? Então, voltando aqui para o livro de Jeremias, versículo 1. Né? Palavra de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, conforme ele havia falado, filho de Amon, rei de Judá, do 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Zedequias foi o último rei de Judá. Então, depois de Zedequias, não havia mais reinado. E Jeremias continuou profetizando mesmo no exílio, onde ele foi no Egito. Né? Então ele fala assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saíste da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu também não vou me deter muito aqui, porque eu falei ontem, quem quiser assistir o vídeo, né, procurei no card, vai estar lá no card. Vai ter que botar o card 2 vezes, porque eu fiz isso aqui 2 vezes. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que é interessante aqui, eu vou falar rapidamente. Né? Deus vira para Jeremias e fala assim, olha, antes de você ser formado no ventre, eu já te conhecia. E depois que você foi formado, quando você estava na barriguinha da sua mãe, eu já te santifiquei. Ele fala que eu te separei, eu te escolhi para ser profeta às nações. E qual é a resposta de Jeremias? Né? Ah, Deus, eu sou só uma criança. Né? E o que eu falei ontem com um pouco mais de profundidade. Né? Deus escolheu Jeremias não pelo que Jeremias tinha a oferecer.
ou pelo que Jeremias era, ou pelo potencial de Jeremias. Deus escolheu Jeremias pelo que ele, Deus, é, pelo caráter dele. A escolha de Jeremias é baseada no caráter de Deus. Ele está falando assim, Jeremias, olha, antes de eu começar a falar, a primeira coisa que ele fala para Jeremias é isso. Ele fala assim, ó, primeira coisa que eu vou te dizer, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei quem você é, e com base no meu caráter, na minha onipotência, na minha onisciência, na minha onipresença, eu estou escolhendo você. Então, antes que você fosse formado, Jeremias, eu já olhava para a sua vida, né, na plenitude dela, e eu te separei esta vida para me servir. Então, eu já te separei para ser profeta com base em quem eu sou, não em quem você é. E qual foi a resposta que Jeremias devia ter dado? Tá bom, Senhor, então vamos nessa. Não. A resposta que ele deu foi a carnal, a humana, a imatura. Não, Deus, mas eu sou criança. Então, qual é a antítese aqui? É Deus falando assim, eu te escolhi com base em quem eu sou. E qual é a resposta de Jeremias? Ah, mas quem eu sou não me permite ser escolhido. Mas Deus já, assim, a resposta de Deus para o questionamento de Jeremias, ele já deu antes de Jeremias falar. Assim, olha, eu já sei que você vai falar que você não consegue, mas eu estou te dizendo que eu estou te escolhendo com base em quem eu sou e não em quem você é. E aí, se a gente olhar, eu falei sobre isso ontem também, Moisés reage da mesma maneira. Né? Ó, Moisés, vou enviar você. Ah, mas eu não sei falar. Né? Eu não consigo. Né? Salomão também. Né? Quando Deus fala que vai escolher, que escolheu ele, né? E ele vai ser rei, e está conversando com ele sobre aquilo que ele quer, ele fala, eu sou só uma criança. Eu queria sabedoria, porque eu sou só uma criança. Né? Então, aqui provavelmente, Jeremias tinha entre 10 e 14 anos. Então, ele estava na iminência de entrar na idade adulta, né, que era aproximadamente com 12 anos, você fazia o bar mitzvah, você celebrava e era considerado adulto. Não tinha adolescência, tá? Não existia adolescência nessa época. Então, ou você era criança ou você era adulto. E Jeremias estava na iminência ou ele tinha acabado de. Então, ele tinha aquela sensação de, caramba, eu ainda não estou pronto, mas Deus está falando assim, olha, você não está pronto conforme as tuas capacidades, você está pronto conforme as minhas. Por que isso é importante? Porque quando a gente rebate isso para o Novo Testamento, Jesus está falando, ide e fazei discípulos, ide e pregai o Evangelho. E aí você pode pensar, Ferreira, caramba, mas eu não estou pronto. Pô, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu sou limitado. Mas olha quem eu sou. Deus sabe quem eu sou? Aí Deus está falando assim, né? Eu não estou interessado em quem você é, porque eu estou mandando você ir com base em quem eu sou, não em quem você é. Né? Você vai no meu nome, você vai na minha força, você vai na minha autoridade, você confia no meu espírito. Por quê? Porque eu não fui e falei que ia mandar um outro consolador? Eu não falei que esse consolador ia colocar as palavras na sua boca? Eu não falei que eu estaria contigo até a consumação dos séculos? Então qual é a dúvida para você ir? Que a gente às vezes usa essa desculpa, eu não vou porque eu não estou pronto. Né? E Deus está falando, não, eu não estou mandando você ir com base em você, estou mandando você ir com base em mim. Então, Jeremias vai e fala assim, ah, mas eu sou só criança. Né? E aí Deus fala, não temas, ele fala assim, mas não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E aqui eu expliquei isso ontem também, ele não está dizendo assim, olha, cala a boca e faz o que eu mando. Né? Tipo assim, você vai falar o que eu mandar falar e você vai fazer o que eu mandar fazer. Não. Ele está dizendo assim, olha, eu sou contigo com base no meu caráter. Eu sou contigo com base no meu poder. Então, não diga que você não é capaz, porque a temática aqui, pessoal, não é obediência, é capacidade. Se fosse obediência, essa passagem aqui, esse verso 7, seria assim, não, cala a boca e faz o que eu mando. Não é obediência que ele está tratando aqui, é capacidade. Então ele está dizendo assim, olha, você vai falar o que eu mandar você falar, ou seja, porque fui eu que mandei e por quem eu sou, tudo o que você precisar falar, você vai falar. Com aqueles com quem você precisar falar, ou aqueles a quem você precisar ir,
você irá. Ele está dizendo assim, nada vai te impedir. Nada vai ser um obstáculo para você. Você vai falar o que você precisar falar e você vai a quem você precisar ir. Por quê? Porque sou eu que estou mandando. Então, realmente, se você fosse uma criança e eu mandasse você ir, você não conseguiria falar e não conseguiria alcançar as pessoas que eu quero que você alcance. Mas porque você não é criança, desculpa, mas porque você é uma criança, mas quem estou mandando sou eu e você se fia em mim e não em quem você é, você fala, você vai conseguir falar o que você precisa e você vai alcançar o que você precisa. Cara, isso aqui para mim é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente olha para nós, a gente precisa. A gente às vezes coloca desculpa. Ok, sou como uma criança. Então eu não consigo falar com quem eu preciso e eu não consigo alcançar quem eu preciso. E Deus está falando para Jeremias isso, cara, para nós hoje. Falando assim: olha, você vai conseguir falar com quem você tem que falar. Por quê? Porque você é guiado pelo meu espírito. E você vai alcançar quem você precisa alcançar. Por quê? Porque sou eu que estou mandando. Então aquele id de Jesus não começa a não ser mais uma coisa que está voltado para as suas forças e as suas capacidades de cumprir o id. Você tem que entender que o id é o mandamento de Cristo dado a você, que você se fia na capacidade dele de fazer você cumprir o id. Então é total e irrestrita dependência de Deus para que você consiga fazer. Então, graça. Graça. Quando Cristo falou assim, ide pregar o evangelho, né? E em Marcos ele fala, né? E esses sinais seguirão os que creem. Ele está dizendo assim, olha, tudo que você precisar fazer, você vai fazer. Por quê? Porque sou eu que estou mandando você. Só que a gente às vezes coloca obstáculos, né? Como Jeremias. Deus, a gente usa o sou uma criança de várias maneiras, né? Para não cumprir o id. Ah, Deus, mas eu sou novo. Ah, Deus, mas eu tenho mulher. Ah, Deus, mas o meu emprego. Ah, mas a minha doença. Ah, mas a minha escolaridade. Ah, mas o meu isso, o meu aquilo. E Deus está falando, caramba, mas eu não estou te perguntando nada disso. Eu estou falando para você ir cumprindo o mandamento que eu te dei e eu te prometi que eu ia estar com você e que o Espírito Santo ia estar com você. Então Cristo não promete que cumpre? Então a palavra dele é vazia? Se a palavra dele não é vazia, ele vai cumprir aquilo que ele disse que cumpriria. E a gente vai conseguir evangelizar quem precisa ser evangelizado. Falar da palavra para quem precisa ouvir da palavra. Alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Então ele fala, olha, então tratou de capacidade. Aí, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí ele fala assim, olha, você não vai morrer. Você vai conseguir fazer tudo aquilo que eu estou mandando você fazer. Mas em nenhum momento você vê Deus falando que ele ia sofrer. E a gente vai ver ao longo da história de Jeremias que ele foi preso, bateram nele, ele ficou jogado dentro de uma cisterna, ele ficou mais de um ano preso. E aí o que eu falei ontem, repito aqui mais uma vez, né? Você foi chamado por Deus em pessoa. Deus argumenta contigo e fala, vai. Aí você começa a fazer aquilo que Deus manda você fazer. Aí você vai parar na cadeia e fica um ano preso. Qual é a nossa tendência? Tipo assim, caraca Deus, mas eu estou fazendo a tua obra e ainda estou na cadeia. Então, isso que eu estou falando, o cara na cadeia. Às vezes a gente murmura por muito menos. Muito menos. Ah, Deus, foi o Senhor que mandou falar com aquela minha vizinha. E eu agora estou sendo retaliado pela minha vizinha, né? Que é Satanás, está usando ela para me retalhar, né? Então eu acho que o Senhor não me ama. Por quê? Porque o Senhor mandou fazer um negócio e o Senhor não está comigo. Né? Ou então, Deus, foi o Senhor que mandou eu ir para aquela sessão. Foi o Senhor que mandou fazer aquela coisa. Né? E eu estou fazendo aquela coisa e eu estou agora sofrendo retaliação, eu estou sendo perseguido, né? Meu nome está sendo jogado na lama. Né? Então, Deus, eu acho que o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Né? E Deus está falando assim, olha, eu vou cumprir tudo aquilo que eu designei para que fosse cumprido. Só que no caminho, coisas serão construídas. A questão aqui é o seguinte, Deus não estava com Jeremias? Não, ele falou que ia estar. E realmente Jeremias não morreu. Jeremias fez tudo o que era para fazer e profetizou durante 40 anos. Então, realmente, a palavra de Deus se cumpriu. Deus é fiel. Deus é fiel. Só que, no caminho, ele sofreu pra caramba. Então, o propósito de Deus estava se cumprindo através da vida de Jeremias e em Jeremias.
É porque a gente tem a tendência de pensar assim, o cara foi enviado, a única coisa que Deus quer fazer é através dele. Não, Deus também queria fazer nele. Nele. E para fazer nele, Deus permitiu que ele passasse por certas coisas. Que forjaram o caráter de Jeremias. Para ele ser o grande profeta que foi e conseguir chegar no final da missão. É isso. Né? Aí, no verso, eu parei aqui ontem, então, dando continuidade. Quem quiser saber isso com mais detalhe, assiste o vídeo de ontem. Então, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Algo semelhante acontece com Isaías. Né? Isaías, Deus, o serafim pega a brasa e coloca na boca de Isaías falando assim, olha, porque ele fala assim, né, eu tenho lábios impuros, né? E aí a brasa toca na boca dele e ele é purificado para anunciar. Jeremias, né, ele fala assim, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E aí Deus vai lá e toca na boca dele e fala, ok, agora as tuas palavras, é simbólico isso? É. Né? Deus está falando assim, olha, aquilo que você tem é o que eu vou usar. E Jeremias também foi a mesma coisa, meus lábios são impuros, toca na boca. Jeremias fala, eu não sei falar, toca na boca. Entendeu? Então é simbólico, está dizendo assim, olha, aquilo que você acha que é pouco, para mim é o que basta. Eu não sei se foi ontem, eu não lembro quando foi que eu falei de Moisés. Segunda? Foi segunda-feira, então acho que foi segunda-feira. Então, com Moisés, basicamente a mesma coisa, né? Moisés, eu não sei, não dá para fazer. Aí Deus fala assim, Moisés, o que é isso que tens na mão? Aí ele é um bordão, um cajado, né? E aí Deus, ok, então através desse cajado você vai fazer tais e tais e tais sinais. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo Deus olhando para ele falando assim, olha, você não entendeu ainda, Moisés. Eu não vou precisar de algo além daquilo que você já tem. Por quê? Porque é na minha força que você vai caminhar. O Jeremias é basicamente a mesma coisa. Ele está dizendo assim, Jeremias, eu sei de tudo isso, cara. Eu sei quantos anos você tem, eu sei como é que você fala. Né? Então, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Isso aqui é para quebrar, pessoal, nossas desculpinhas de que eu não posso servir a Deus porque eu sou. Eu sou uma criança, eu sou separado, eu sou doente, eu sou... Caramba, Deus está falando assim, olha, eu sei exatamente quem você é. E vou te colocar e te mandar exatamente para onde quem você é me é útil. Moisés, por um acaso, era um pastor de ovelhas. Jeremias, por um acaso, uma criança. Mas Jeremias tinha uma bagagem dentro do templo, né, que a gente vai ver ao longo da história dele, que fez uma diferença. Por quê? Porque ele estava habituado com a vida sacerdotal. Ele ajudava o pai dele, o ofício de sacerdote não era uma coisa assim, vai para a escola de sacerdote, né? E aí tinha lá jardim de infância de sacerdote, alfabetização de sacerdote, não. Então, era... Então, já virou pastor? Passar de pai para filho. Né? Então, ok, Jeremias, vem comigo. Olha, é assim que a gente recebe a oferta, é assim que a gente prepara, é assim que a gente se limpa ritualmente, é assim que a gente faz o sacrifício. Ou seja, aquilo era passado na convivência. Irmãos, é interessante a gente achar, não tem nada a ver com o texto aqui, mas me ocorreu agora e Deus está mandando falar. É interessante a gente achar que discipulado é diferente disso. Que discipulado é uma coisa que eu passo para alguém ensinando. Não é essa transmissão de ofício é um discipulado. Um discipulado cristão deveria ser exercitado nesse mesmo formato. No sábado, tinha um irmão que estava conosco lá na reunião. No final da reunião, ele virou para mim e falou assim: caramba, irmão, me ensina. Mas ele falou com tanta sinceridade assim, olhando no meu olho assim, falando, me ensina. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, então vamos caminhar juntos. Porque talvez na mente dele, eu não sei, talvez na mente dele, o que ele viu que eu poderia somar na vida dele era para ser ensinado. E o que eu vejo que eu posso amar na vida dele é para ser vivido e não ensinado.
Então, assim, eu sei que tem um grande proveito para alguns de vocês estarem aqui nessas reuniões, porque vocês estão sendo ensinados. Mas mais proveito teria se você andasse comigo, fora daqui. Por quê? Porque aí o que eu teria para ensinar seria vivido. Então, aí você ia ver, caramba, interessante, né? Até no ensino. Como assim até no ensino? Ferreira tem um chamado para ser mestre, para ensinar. Aí ele tá me vendo ensinar. Ele está vendo como eu ensino. Aí, digamos que ele tivesse estado aqui ontem. Ele me viu ensinar ontem sobre isso. E hoje ele está me vendo ensinar a mesma coisa que eu ensinei ontem, só que aqui tem pessoas diferentes de ontem. Né? Então, por ter pessoas diferentes de ontem, por Deus me guiar de uma maneira diferente hoje do que me guiou ontem, eu já falei coisas aqui, mesmo no resumo, que eu falei hoje e não falei ontem. Por quê? Isso tudo, irmãos, ele só vai conseguir começar a ser maturado se ele andar comigo. Por quê? Porque ele estava comigo ontem, está comigo hoje. Aí no sábado, eu vou tocar nesse mesmo assunto. Aí ele vai me ouvir falar esse mesmo assunto sob uma outra perspectiva. E aí, isso não tem como ensinar numa mesa. Ah, senta aqui que eu vou te ensinar. Olha, se acontecer isso. Não, isso é vivido. Isso é vivido, é na caminhada. Isso serve para todos? Para tudo. Né? Pô, o cara é profeta, como é que ele ensina um outro profeta? Né? O cara é pastor, como é que ele ensina um outro pastor? O cara é evangelista, como é que ele ensina um outro evangelista? Né? Como é que você ensina sobre misericórdia, piedade, perdão? Tudo isso, né, é melhor ensinado se vivendo. Talvez, né, Gabriel? Me lembrei agora. Um bom exemplo disso está lá em Atos, né? Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. Talvez seja nesse sentido, aos pés, né? Andar com. Sim? Dia a dia. Sim, excelente. Muito bom. Não, vou pedir só licença que eu tenho uma reunião mineiro para você começar. Beleza. Vai lá. Então, beleza. Aí a gente vai entrar no verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Né? Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí eu estava lendo isso aqui de noite, né? Aí, deitado na cama, minha esposa do meu lado, aí eu comecei a dar risada. Ela, o que foi? Aí eu falei, olha só. Porque, veja, para vocês entenderem a dimensão do negócio. Olha só o que está escrito aqui, né? Jeremias falando assim, eis que veio a mim a palavra do Senhor, né? Aí, que veio, Jeremias? Aí eu vejo uma vara de amendoeira. Aí, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Caraca, o que tem a ver uma coisa com outra, velho? Tipo assim, o que tem a ver uma coisa... Tipo assim, tá, legal, beleza. O que tem a ver uma coisa com outra? Né? Irmãos, nada na Bíblia está aqui por acaso. Tá? Nada na Bíblia está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. E aqui a gente está falando não que está só na Bíblia. Deus está mostrando para um cara falando assim, velho, tá vendo isso aqui? Aí ele, tô vendo, é uma vara de amendoeira. Beleza, então, ó, essa é a minha palavra. Aí você fica, caraca, dá até vontade de não falar isso agora, cara. 1h25. Tipo assim. Vou deixar vocês assim, pensando sobre isso até amanhã. Não, tem mais depois. Ele fala, que isso? É uma panela. Aí, tá. Né? Não, mas essa daqui, pessoal, é o seguinte. Tá. Não é qualquer coisa que ele está vendo, né? Ele está vendo o quê? Uma vara de amendoeira. Entendeu? Você vai ver a vara de amendoeira aparecendo em outro objeto que é bem famoso na Bíblia. Alguém sabe dizer qual? Não que carregava a arca, mas tinha um objeto que foi posto dentro da arca. Não, é a vara de Arão era uma vara de amendoeira. Por que ela foi posta dentro da arca? Porque ela floresceu. Entendeu? É a vara de Arão, a Bíblia vai falar assim, tá lá dentro, a vara de Arão que floresceu. Então, era uma vara retirada da amendoeira, que era uma vara morta,
que floresceu. Beleza? Então, o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as pedras da lei, né, dos mandamentos, e alguns pensam que eram 2 pedras porque tinha 5 mandamentos em um e 5 mandamentos em outro, né? Cara, mas eu tenho 99% de convicção de que eram 2 pedras iguais, com os 10 mandamentos em cada uma delas. Por quê? Tudo isso você tem que começar a estudar a cultura da época. Quando você ia fazer um contrato, né, você normalmente tinha as 2 cópias. Uma lavrada por uma parte, outra lavrada para outra parte. Entendeu? Então, provavelmente ali tinha, né, as duas cópias do contrato, uma assinada por Deus e outra pelo homem. Né? Era Deus falando assim, ó, a gente tem um acordo, a gente tem uma aliança aqui. Beleza? O que tinha mais lá? Tinha a vara de Arão e tinha o maná. Né? O maná, a provisão, né? A lei, os mandamentos morais de Deus, e a vara de Arão que floresceu. Né? Era a autoridade de Deus na mão de Arão, né? Florescendo a partir dos mandamentos. Porque aqui, pessoal, não vou deixar vocês nesse suspense. Né? Aqui, ele usa a amendoeira não por acaso. Né? A amendoeira, ele usa uma figura que qualquer pessoa daquela região reconheceria. Né? A amendoeira era uma árvore que ela florescia bem antes das demais árvores. Ela florescia fora do tempo. No tempo dela, mas fora do tempo das demais árvores. Né? Ainda estava no inverno, e ela já começava a florescer. Ela é muito parecida com aquela árvore que floresce aqui no IP, que floresce no inverno, né? Isso, então, começa a abrir o IP. A amendoeira é a mesma coisa, entendeu? Então, por que ele está falando assim? Eu zelo pela minha palavra. Ele está falando assim, olha, assim como essa árvore tem pressa em florescer, tipo assim, ela floresce antes de todas, eu tenho pressa em fazer aquilo que eu estou te prometendo, em fazer cumprir aquilo que eu estou te prometendo. O vínculo dele aqui é com a palavra. Mas isso que você falou, cara, acho que é revelação de Deus. Eu não tinha pensado nisso. Né? Ele faz analogia com a palavra e com o próprio Jeremias. Eu acho que isso aí veio de Deus, cara. Não foi carne nem sangue que o revelou. Entendeu? Por quê? Porque ele está chamando Jeremias como uma terra criança. Entendeu? Então, como é que ele faz o zelo dele pela palavra vir antes do tempo? Né? A pressa dele. Ele pega um moleque numa geração corrompida. Né? Cara, eu acho excelente, cara. Caraca, é isso. Não, é Deus falando assim, velho, eu quero te usar, mas você não deixa. Amém. E aí a gente vai entrar na outra, que é a da panela, beleza? Mas, irmãos, o que vocês têm que guardar daqui, né? Deus é fiel, cumpre a sua palavra, Ele quer nos usar, independente das nossas limitações. Basicamente é isso até aqui. Tá bom?